Olá, meu nome é Jefferson França e hoje eu tô aqui para bater um papo sobre o tema do caderno especial do Primeira Pauta. Vamos falar sobre saúde mental e sobre cinema. E para isso eu tenho um convidado especial comigo. Ele é egresso do curso de jornalismo do Bom Jesus e Elusc, crítico em cinema, mestre e doutorando em literatura, e eu falo de Edson Burg. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, para iniciar o nosso bate-papo e análise que a gente vai fazer, a gente pode começar pelo documentário A Ponte. Certo, esse é um documentário bastante interessante de 2006, dirigido por um norte-americano, Eric Steele, né? E ele, durante alguns meses de 2004, ele filmou diariamente a ponte Golden Gate, em São Francisco, nos Estados Unidos, e registrou mais de 20 suicídios nessa ponte. É um cartão postal dos mais conhecidos nos Estados Unidos, mas também é muito lembrado por ser um local onde acontece muito esse tipo de casos, assim, né? Então, esse é o tema principal, né, do documentário, e a partir dessas cenas que ele captou, ele procura as famílias e pessoas envolvidas diretamente com essas pessoas que se suicidaram, né, para tentar, de alguma maneira, enfim, entender o porquê que levam a pessoa a cometer aquele ato. Sim, eu até assisti o documentário e ele gravou, o Steele registrou 24 quedas enquanto ele estava gravando. E aí, depois de um tempo, ele pensou em ligar para as autoridades e avisar os familiares, assim, porque isso é uma coisa muito chocante, assim, né? Por mais que você saiba que você esteja gravando ali, fazendo uma coisa que vai ser disseminada, assim, mas eu acho que o ser humano, ele fica ele sente aquilo ali, que tem alguém lá que tá precisando de ajuda, por mais que a pessoa, ela tá pensando em morrer, mas ela, ao mesmo tempo, tá precisando de uma ajuda, é um grito, é um desespero, né? Sim, sim. O diretor, ele não faz nenhuma concessão, assim, as cenas realmente são mostradas na íntegra, né? Desde a pessoa subindo no parapeito da ponte e até a queda mesmo. E já a época do lançamento do filme, em 2006, 2007, teve bastante polêmica, justamente por isso que você tá falando, assim, a crítica considerou que o filme era muito sensacionalista, por só mostrar as quedas e a abordagem das famílias, quando ele poderia efetivamente, sei lá, tá querendo ajudar aquelas pessoas, né? Só que é uma coisa curiosa, porque acho que assim, não tem nada tão íntimo quanto você se suicidar, né? Acho que é algum gesto mais particular de alguém. E o que o filme faz é não tentar entender isso. Ele joga essa pergunta para as famílias, para os amigos, né? Só que ele percebe que não tem um padrão, né? Essas pessoas que cometem suicídio, está registrado no documentário, o comum, são pessoas que são isoladas socialmente, que são sempre tristes, que têm algum problema financeiro, algum problema pessoal, mas só isso. Os perfis são muito diferentes. Eu vi que eles até tentaram resgatar um pouco, assim, disso, mas, por exemplo, um cara que só usava preto, mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Sim. Uma outra menina que ela veio de uma família onde ela tinha absolutamente tudo e, ao mesmo tempo, pra ela não era nada, assim, né? Era um vazio existencial que as pessoas têm. O que é bem interessante, que é uma coisa que foi bastante criticado, mas que eu acho que é legal na Ponte, é o fato do diretor não entrevistar nenhum psiquiatra, nenhum especialista no assunto, porque justamente ele não quer dar uma abordagem de especialista, ele quer tratar das histórias, tentar entender, ou na verdade, nem tanto tentar entender, mas ouvir as pessoas no entorno, né, das pessoas diretamente ligadas a esse caso, mas sem ser uma coisa oficial, sem ser um tratado sobre o suicídio ou uma mensagem, como perceber se alguém da sua família, algum amigo seu pode cometer isso. Então, é uma coisa mais de entrevistas mesmo. Não tenta se fazer uma análise, mas ouvir as histórias daquelas pessoas. Anotei aqui até que o número chegou a 500 por ano. Então, é um número bem expressivo. O documentário foi feito por causa de uma reportagem de uma revista New Yorker, que é uma revista norte-americana, que falava sobre isso, sobre como tinha vamos dizer assim, essa maldição em cima de uma ponte que não é apenas um cartão postal, mas é uma parte funcional da cidade, né? Uma ponte que tem movimento constante. E até é interessante, para quem for assistir o filme, nas tomadas que o diretor usa só da ponte, ele sempre bota a ponte meio coberta por uma névoa, alguma coisa assim. Ele tem essa coisa de ser algo, tem muita história por trás daquilo que é mais do que um ponto turístico e mais do que, enfim, uma via da cidade. E até hoje é interessante lembrar que não foi tomado nenhuma providência pelo Estado lá para colocar grades na ponte, ainda está. Sim, por que não coloca grade na ponte? Porque é um ponto turístico.
você colocar a grade na ponte, ela deixa de ser aquela ponte que é caracterizada dessa maneira. É um filme bem forte, assim, eu que assisti, eu tava... Até comentei contigo antes ali nos bastidores que o meu emocional não tava muito bem naquele dia, então eu já fiquei tipo, opa, sabe? Deu um soco no estômago, assim, eu senti que... É pesado, é bem... Como eu falei, ele não faz concessões, nem quanto à imagem, nem quanto aos depoimentos, assim, Mas pesado, é um filme interessante e tem uma relação com o tema que a gente tá abordando na primeira pauta. Justamente por isso, conhecendo as histórias, você vê que não tem um padrão, né? Acho que essa é a grande sacada do filme, assim, mostrar que é um problema que pode acontecer com qualquer pessoa. Edson, que nota que tu dá pra ponte? Nossa, nota de 0 a 10, assim? De 0 a 10. Uns 6. Eu tava pensando num 7,5, 8, mas... Não, ele tem alguns problemas próprios de construção do documentário, assim, né? O tema é mais interessante do que o próprio filme. Não que ele seja ruim, ele é muito interessante mesmo. Mas tu indica? Sim, com certeza, com certeza. Então tá. Vamos pro próximo? Sim. Melancolia. Se o A Ponte não faz muitas concessões, o Melancolia, para quem conhece o trabalho do diretor, o Lars von Trier, deve imaginar que ele também não faz concessão nenhuma, né? É um filme que o diagnóstico dele já está no título, né? Ele fala sobre melancolia, só que de uma maneira mais alegórica, assim, mais simbólica, né? É justamente isso que eu ia te falar. Ele traz a melancolia e o luto desde o início do filme e em torno do filme inteiro, né? Sim. O diretor, quando ele fez esse filme, o Lars von Trier, ele tinha acabado de sair de um processo vamos dizer assim, de cura de depressão. Ele tinha passado por depressão e resolveu fazer um filme sobre isso. O mote principal do filme, assim, é que foi descoberto que tem um planeta gigante vindo em direção à Terra e que esse planeta pode se chocar com a Terra, enfim, e acabar com o mundo. E esse planeta é chamado de melancolia. Ou seja, a melancolia pode destruir o mundo. Claro, essa é uma simbologia bastante primária, assim, e fácil de pescar, né? Mas é na relação dos personagens, principalmente da personagem Justine, que é interpretada pela Kirsten Dunst, principal, né? A relação desses personagens com essa melancolia, com a questão da melancolia que ela representa a própria... Ela é a melancolia, né? Sim, sim. Assim. O filme é dividido em duas partes, né? Dois segmentos bem distintos. O primeiro é o casamento da Justine, que é um casamento super luxuoso. Que é todo simbólico e tem uma crítica com o capitalismo também, né? Sim. Na verdade, assim, são duas irmãs, né? Tem a Justine, que é a Kirsten Dunst, e a Claire, que é a Charlotte Gainsbourg, né? A Justine sofre de depressão, enfim, no próprio casamento dela tem vários momentos de crise depressiva, né? E a irmã é a pessoa que parece ser mais racional. Mas ela sofre um pouco também, né? Ela tem aí que é o interessante, né? A Justine, ela... Na verdade, a minha leitura é que a Justine, ela é quem tá mais ativa do que a Claire. Mas como assim? Ela tá passando, demonstra que está sofrendo com a depressão, mas o que torna ela ativa? Que ela percebe que não só o casamento, mas todas as relações em torno daquelas pessoas com que ela convive, que estão ali na festa, é uma coisa vazia. O caso do personagem do pai dela, que é interpretado pelo John Hurt, ele chama todas as mulheres de Betty. Ele trata todas as mulheres da mesma maneira. A ex-esposa, a filha, outros convidados. Então, assim, é uma família que é muito fútil. E até tem uma parte que acho que é o noivo dela que fala: a tua família inteira já é meio louca, é meio... Sim. É justamente isso. E ela se retrai. Ela é ativa se retraindo, por mais paradoxal que isso pareça, né? A maneira dela reagir toda aquela farsa social é se retrair. Enquanto a irmã dela é quem tenta consertar as coisas. E até tem uns momentos que são muito interessantes, que a irmã fala para ela: nós fizemos todo esse casamento para você tem que estar feliz. Como se isso fosse algo, enfim, determinado. Assim, não. Você pode escolher se está feliz ou não. E ela percebe muito forte a realidade, a lucidez, assim, né? Tanto que já dá para perceber pela profissão dela, né? Ela é uma publicitária. Exato. E publicitário, obviamente, ele tem que lidar com o imaginário e ela não consegue lidar com o imaginário, né? Exatamente. E tanto que aí na segunda parte do filme, que é sobre a chegada desse planeta, que realmente vai destruir a Terra e vai acabar com o mundo, a Justine, a depressiva, ela é a pessoa que primeiro aceita isso. Como assim não? Tipo, o fim é inevitável, então... E a irmã, que é a mais racional, e o cunhado dela, são os que mais sofrem. Os que sempre estão na razão, que estão aparentemente no controle da situação, eles não conseguem lidar com a perda de tudo. Até tem uma cena que, pra ver a diferença, assim, que a irmã dela tá tomando uma taça de vinho e ela não consegue tá acabando o mundo. Sim, justamente.
Não, e assim, isso são algumas leituras, né? Os filmes desse diretor, assim, é possível fazer várias leituras sobre ele, assim, né? Então, o tema da melancolia, enfim, é trabalhado de uma maneira simbólica e muito interessante, assim. Mas, para além disso, só as imagens da personagem sofrendo com a depressão são muito fortes também, assim. Ele, de novo, é um filme que não faz concessões quanto ao tema, assim, é bastante cru. Ela é um filme que, na verdade, parece que faz desconstruir a realidade, né? De uma maneira Sim. Ele é até um pouco misantrópico, assim, tipo, vamos odiar a humanidade. O conceito de humanidade, ele não funciona mais. E ele é um filme difícil. Difícil, muito difícil. Muito difícil. Tem que, acho que, assistir difícil. Mais de uma vez para captar as coisas. Ele não é assim, difícil né? de entender, mas assim, justamente por ele ser possível fazer várias leituras sobre ele pode ser revisto sempre com o mesmo prazer. Assim. Outro filme que se encaixa perfeitamente com o tema do Primeira Pauta do Caderno Especial desse Sim, edição 126. ele é bastante diferente do A Ponte, que é um filme mais direto, enfim, é um documentário, né, que vai direto no tema, e esse, enfim, trata de uma maneira mais alegórica, mas sim, é possível relacionar com o tema. Sim. A pessoa se pune demais, assim, né, quando a Justine mesmo, ela se criticava muito, né? Sim. Se doía demais. Nota. Esse eu já sou um fã fervoroso, dá pra dar um 9, assim, se tem... Eu fico com 9 também. Clube da Luta. Bem, se os dois primeiros, apesar de gêneros diferentes, eram filmes que tinham em comum serem um pouco mais lentos, mais reflexivos, o Clube da Luta ele é totalmente o oposto disso. É um filme que ele tem um ritmo muito acelerado. Né? O filme é de 99. Né? Hoje ele é um filme cult, é um filme cultuado, enfim, né, no mundo todo. Até recentemente foi lançada uma sequência em quadrinhos dessa história, né? Mas na época ele foi um filme que causou muita estranheza, assim, ele foi um fracasso de público, enfim, porque assim, ele estava meio fora do seu tempo. Isso há 17 anos, o filme é de 1999. Né? Eu posso te dizer que eu assisti Clube da Luta com... Nossa. Com 16, 17 anos e a minha interpretação... Nada, assim. Eu não conseguia alcançar, não conseguia pegar o conceito do filme. Aí depois, ao longo do tempo, fui assistir de novo, aí sim que eu comecei a entender, assim, o que é o Clube da Luta. Sim. E esse protagonista do filme, que é o personagem do Edward Norton, que não tem nome... Né? Exatamente, já começa com um narrador anônimo. Ele mostra que é uma coisa impessoal, assim, né? Ele é meio que um retrato justamente desses temas que vocês estão trabalhando na Primeira Pauta, né? Só que aqui, ao invés de trabalhar com a depressão, enfim, ele é a figura que reúne vários dos males desse século. Ele sofre de insônia, ele é isolado socialmente, ele tem problemas para se alimentar. Enfim, ele é um sujeito que vive numa aura consumista, uma aura de workaholic, de trabalho, e isso acaba prejudicando a sua própria vida. Basicamente, a alienação do homem moderno. Né? Exatamente, a alienação do homem moderno. E aí ele desenvolve, né, um tipo de transtorno no qual ele cria uma projeção dele mesmo, que é o Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt, que é exatamente o oposto dele, que é o cara nihilista, que não quer saber de consumo, que cria um projeto caos para destruir coisas que são bases consumistas da sociedade. Então e o que é interessante é isso. Bem, esse é o final do filme, mas o filme já tem 17 anos, quem não viu até agora, sinto muito. Né? Tem que ver. Tem que ver. Se não viu, tem que ver. Que, enfim, o Tyler é o amigo imaginário dele, mas você só sabe isso no último ato do filme. Então ele vai dando pistas, na verdade. Ele vai dando pistas que você, na verdade, só percebe numa segunda vez. Exatamente. Né? E o legal, assim, por isso, você vê o filme pela visão desse personagem que sofre esse transtorno. Você vê o personagem do Tyler em terceira pessoa, ele interagindo com outros personagens, mas na verdade é ele mesmo que está fazendo aquilo ali. E aí se justifica justamente esse ritmo acelerado da montagem. Tem uma trilha sonora eletrônica, de ter movimentos de câmera que são poucos usuais, de câmera passeando por alguns lugares, entrando numa lata de lixo. Então assim, você está vendo o filme subjetivamente pelo olhar de uma pessoa que sofre de um transtorno moderno, podemos dizer assim. Isso te coloca, né? Sim, exatamente. Na cena. Bom, tem uma parte que eu acho muito interessante, que é da insônia.
Que ele diz que quando a gente dorme e acorda, na verdade, tudo é uma cópia da cópia de uma cópia. Então, pensar que uma pessoa que vive assim é uma coisa muito... É forte pro ser humano também lidar com isso, né? Sim, é que o caso, né, da insônia, e também há uma outra frase que o personagem usa no filme, é assim, você nunca dorme, mas você também nunca está acordado. Então, se ele está... Cenas dele, ele arruma empregos noturnos para fazer alguma coisa porque ele não consegue deitar e dormir. E você vê que assim, ele não tem problemas. Ele não tem falta de dinheiro, ele não foi algum namorado ou namorada que abandonou, algum problema de família, não. Ele é vazio por ele próprio, por ser o consumista, por trabalhar muito, então, assim, não tem um motivo aparente, né, que a gente possa dizer, não, ele sofre por isso. É a mesma coisa a personagem do Melancolia, a Justine. Assim, por que ela é triste? A família dela tem dinheiro, ela vai casar com um noivo que aparentemente é muito bacana. Não, tipo, é uma coisa pessoal. Às vezes eu penso que não tenha nem um diagnóstico concreto para explicar isso, assim, do que a pessoa sente. Eu até pesquisei aqui do Tyler Durden. Bom, é dissociação de transtorno dissociativo de personalidade. Isso. Então é justamente aquela coisa dele, como ele é infeliz, ele projeta uma outra pessoa, que é exatamente o oposto disso. Tipo, eu gostaria de ser um pouco assim também. Claro, aí o filme leva isso de uma maneira extrema, que cria-se um amigo imaginário que é o vilão do filme, se podemos dizer assim. Sim. O Chuck Palahniuk, como é que se pronuncia? Palahniuk, ele deixa claro que, por mais que toda a revolução que o mundo anda passando, né, nem todo mundo é igual, né? E ele diz que existem 3 tipos de pessoas. Os inconscientes, que dificilmente eles vão conhecer o livro original e conhecer o filme, né, o Clube da Luta. E mesmo se conhecerem, eles não vão ser afetados pelo filme. E a segunda, ele diz que são as pessoas, os macacos espaciais, que eles estarão sempre esperando um Tyler Durden e não tomarão atitudes próprias nunca. Né? É bem interessante pensar por esse lado. E existem os Tyler Durden propriamente ditos. Como não é surpresa pra ninguém, Tyler Durden existe apenas na cabeça do narrador, né? Sim. Acho um pouco autoindulgente deles, né? Existem 3, não relacionar tão fortemente, mas faz sentido quando você pensa também assim, a maneira como, dá pra dizer assim, a maneira como cada pessoa reage a essa crise, assim. Você se torna um Tyler Durden, você é passivo, enfim. E talvez pela observação do filme em si também, assim, né, ele como... Sim, totalmente. Que nota? Esse posso dar 10. Eu dou 10 também porque eu amo a trilha sonora Pixies. Já começa Where is My Mind, onde está minha mente, tipo, já dá todo um norte do filme, assim. E vale a pena ler o livro também, né? O livro, ele ficou durante muitos anos esgotado no Brasil, assim. Eu era um dos poucos que tinha um livro. E agora ele foi relançado ano passado com uma edição mais bonita. Eu até refleti disso aqui quando o diretor falou, pensei, porra, será que eu sou o primeiro, então? O primeiro tipo de pessoa, porque eu não tive acesso ao livro em si, né? Mas agora o livro tá disponível. Agora já... Ok. Então é isso. Eu acho que a gente conseguiu, né, captar a ideia e formatar com o Primeira Pauta, com o nosso tema principal do Caderno Especial. Queria agradecer o Edson por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui bater esse papo com a gente sobre os filmes, sobre o tema do Caderno Especial. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os trailers dos filmes para quem quiser assistir. Eu espero que vocês continuem apreciando o trabalho do Primeira Pauta no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube também, que acho que vai ter mais vídeo daqui pra frente. E é isso aí, valeu, até mais.